Ele abriu o envelope na calçada, bem na frente do portão que eu paguei durante 40 anos. Natália estava atrás dele, mandando entrar, como se o papel fosse sujeira. 2 vizinhos fingiam varrer a calçada, mas os olhos estavam grudados nele. Daniel puxou o documento com pressa, leu a primeira linha, e o rosto dele perdeu a cor. A mão tremeu. A boca abriu sem som. E então ele fez uma coisa que eu nunca imaginei ver, caiu de joelhos no chão, e gritou alto, no meio da rua. Mãe, me perdoa. Se você já viu alguém que se achava dono do mundo desabar assim, comenta agora de onde você está assistindo e se inscreve no Afonso Story. Fica comigo até o fim, porque o que levou meu filho a cair de joelhos não foi gritaria. Foi uma frase. E foi eu quem escolhi a hora certa de colocar essa frase na mão dele. Mas eu não estava lá para ver. Eu estava em outra casa, sentada numa cadeira emprestada, com a mala ainda fechada ao lado do sofá. Eu segurava meu celular como se ele fosse um coração fora do corpo. O áudio de Daniel chegava e eu não apertava para ouvir. Eu só olhava para a tela e pensava como um filho consegue chegar nesse ponto sem perceber que, quando rouba a mãe, rouba a própria história. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos. E eu sempre fui o tipo de mulher que passa despercebida. Aquelas que ninguém repara no ônibus, no mercado, na fila do banco. Eu nunca precisei chamar atenção, porque eu tinha uma coisa que sempre me sustentou por dentro: disciplina. Durante 40 anos eu vivi com a mesma rotina. Acordar cedo, passar café, arrumar o cabelo com calma, pegar o ônibus ou caminhar até o trabalho, voltar cansada e, ainda assim, separar um pouco de dinheiro para casa. Não era mansão. Não era casa de novela. Era a minha casa. Parede simples, corredor estreito, quintal com pé de pitanga que eu plantei quando Daniel ainda era menino, e um portão que rangia do jeito certo, como se me reconhecesse. Quando meu marido morreu, eu segurei tudo sozinha. Teve mês que eu paguei prestação e remédio no mesmo dia e fiquei contando moedas para o resto. E eu fiz isso sem espetáculo, porque eu acreditava que esforço silencioso também é amor. Daniel cresceu vendo isso. Eu vi as mãos dele pequenas segurando a minha quando a luz acabava e a rua ficava escura. Eu vi ele aprender que promessa tem peso. Eu acreditava, com aquela fé teimosa de mãe, que ele teria vergonha de me decepcionar. Eu estava errada. E eu ainda não sabia o pior ali. A mudança começou do jeito que todas as mudanças perigosas começam, com um sorriso bonito. Natália entrou na vida do meu filho como quem entra num salão iluminado. Bem arrumada, educada na frente dos outros, dessas que sorri com os olhos e mede você por dentro. No começo, eu me forcei a gostar. Eu queria paz. Queria domingo com família, panela no fogo, risadas na sala que eu paguei tijolo por tijolo. Só que Natália não queria domingo. Ela queria documento. No início, parecia cuidado. Ela perguntava se eu tinha guardado meus papéis em lugar seguro. Oferecia para tirar cópias, dizia que era para facilitar quando eu precisasse ir ao médico, abrir conta, fazer cadastro. Eu achava exagero, mas não queria virar a sogra desconfiada. Eu deixei. Depois, o tom mudou. Ela começou a falar como se eu fosse velha demais para entender qualquer coisa. Falava de planejamento, de proteção para o casal, de organização. E eu, para não brigar, engolia seco. Até que num fim de tarde, Daniel apareceu com uma pasta na mão. A expressão dele estava estranha, como se ele tivesse ensaiado o que dizer. Ele olhava para os cantos da sala, como se alguém pudesse ouvir de dentro das paredes. Mãe, a gente precisa resolver umas coisas da casa. A palavra resolver veio com gosto de ameaça. Eu perguntei o que era. Ele respirou fundo e soltou de uma vez, como quem joga uma pedra e vira o rosto. Você já está ficando velha. A Natália acha melhor a gente passar isso pro nosso nome. Fica mais fácil cuidar de você. E se acontecer alguma coisa, eu já posso decidir as coisas. Eu senti uma coisa gelar dentro de mim. Não era medo. Era a sensação de estar sendo empurrada para fora da própria vida. Eu olhei para a pasta. Olhei para o jeito como ele segurava aquele papel, apertando como se fosse uma arma. E pela primeira vez eu vi meu filho não como menino, mas como adulto capaz de escolher. Eu disse não. Ele não gritou. Não brigou. Só ficou calado por 2 segundos e assentiu,
como se eu tivesse dito algo que já era esperado. E foi esse silêncio que me assustou, porque naquele instante eu percebi uma coisa pequena, quase invisível, mas que mudou tudo. O olhar dele não estava em mim. Estava na porta do corredor, onde Natália costumava aparecer sem fazer barulho. Eu ainda não tinha visto ela ali naquele dia. Mas eu senti. E quando a maçaneta girou devagar, eu soube que aquela conversa não tinha começado ali. Ela já estava acontecendo há muito tempo, pelas minhas costas. A maçaneta girou devagar. Natália não entrou sorrindo. Não entrou fazendo gentileza. Ela entrou como quem entra para conferir se a casa ainda está sob controle. O olhar dela passou por mim e pousou na pasta do Daniel, como se ela estivesse avaliando se ele tinha feito o que devia. Ela não disse boa tarde. Não perguntou se eu queria água. Só falou com aquela voz de quem está sempre certa. Helena, a gente precisa conversar com calma. Você está reagindo por emoção. Eu quis responder que emoção também é inteligência, só que ninguém respeita isso quando vem de uma mulher velha. Eu respirei. Olhei para o meu filho. O Daniel evitou meus olhos. Ele apertou a pasta contra o peito e engoliu em seco. Foi ali que eu entendi que o meu não tinha sido aceito. Tinha sido anotado. Eu não levantei a voz. Eu não fiz cena. Só perguntei uma coisa, simples. Por que vocês estão com pressa? Natália sorriu do jeito mais perigoso que existe. Um sorriso pequeno, que não chega no coração. Porque a vida muda rápido, Helena. E depois pode ser tarde. Eu senti aquela frase como um aviso. Não de cuidado. De ameaça. Naquela noite eu não dormi direito. A casa parecia diferente. O mesmo corredor, o mesmo sofá, o mesmo cheiro de café que ficou na cozinha. Mas eu me senti como visita dentro do meu próprio teto. E quando eu fui conferir a gaveta onde eu guardava documentos antigos, eu tive um susto que ninguém entenderia se não tivesse vivido. A pasta do meu casamento estava fora do lugar. Eu tinha certeza. Eu arrumava aquela gaveta como quem arruma um altar. Certidão, carnês antigos, contratos, tudo separado com calma. A pasta não só estava fora do lugar. Ela estava com a ponta amassada, como se alguém tivesse puxado às pressas. Eu fiquei olhando e tentando achar uma explicação que não doesse. E aí, como se o mundo tivesse decidido me mostrar a verdade aos poucos, eu vi um papel solto, dobrado, com uma marca de caneta em cima, como se alguém tivesse treinado uma assinatura. O meu nome. Eu sentei na cama com o papel na mão. Não era prova de nada ainda. Era só um detalhe. Um detalhe que me fez sentir burra e acordada ao mesmo tempo. No dia seguinte, Natália começou o que eu hoje chamo de campanha. Ela não me atacou de frente. Ela me desmontou por dentro, com pequenas coisas que, isoladas, pareciam bobagem. Juntas, viravam um empurrão. Ela passou a me tratar como se eu já fosse incapaz. Se eu ia ao mercado, ela perguntava se eu lembrava o caminho. Se eu mexia no fogão, ela aparecia para desligar e falar que era perigoso. Se eu procurava alguma coisa, ela dizia que eu estava esquecida. E o pior é que ela fazia isso na frente do Daniel. E ele não cortava. Ele não dizia para ela parar. Ele só olhava para baixo, como se estivesse escolhendo não ver. Cada silêncio dele era uma facada que não sangrava por fora. Uma tarde, eu cheguei do trabalho e encontrei Natália no meu quarto. Ela estava sentada na minha cama, com um monte de papéis em cima do meu colchão, como se meu corpo não tivesse direito nem ao próprio lençol. Ah, que bom que você chegou, Helena. Eu já estava separando suas coisas. Eu fiquei parada na porta. Minhas coisas. Ela apontou para uma pilha. Esses remédios aqui, esses comprovantes, essas fotos antigas. Você guarda muita coisa desnecessária. Isso pesa. A gente precisa deixar a casa mais leve. A casa. Ela falou como se o lugar já fosse dela. Como se eu estivesse só ocupando espaço. Eu dei um passo para dentro e peguei uma foto que estava ali. Eu e Daniel pequeno, num aniversário simples, ele com chocolate no canto da boca. Eu senti o peito apertar, mas engoli. Eu não ia dar a ela a satisfação da minha dor. Natália observou, satisfeita. Você precisa pensar no futuro, Helena. O Daniel me contou que você já disse não sobre o assunto da casa.
Mas você vai ver que é melhor assim. Para todo mundo. Para todo mundo. Essa frase começou a aparecer em todas as conversas. Eu não era mais pessoa. Eu era um problema que precisava ser resolvido para o bem de todo mundo. A partir daí, Daniel mudou de vez. Ele começou a aparecer menos, mesmo morando comigo. Ele passava mais tempo fora, dizia que estava trabalhando, mas eu percebia que ele evitava a sala. Evitava o cheiro da comida que eu fazia. Evitava meus olhos. Quando ele falava comigo, era com pressa. E sempre com aquele tom que não era dele. Mãe, você precisa entender. É só burocracia. É só para facilitar. Eu olhava para ele e lembrava de quando ele era menino, pedindo desculpa por quebrar um copo. Ele sempre me olhava nos olhos antes de qualquer coisa. Agora ele falava comigo olhando para o celular, como se eu fosse ruído. E aí veio a parte que mais me humilhou. Num domingo, Natália chamou uma vizinha para um café. Uma dessas vizinhas que adora saber da vida alheia. Natália conversava alto, fazendo questão de que todo mundo ouvisse. A Helena anda muito esquecida, sabia? A gente está tentando organizar as coisas para cuidar dela direitinho. A vizinha fez aquela cara de pena que eu odeio. Coitada! Mas ela ainda se vira, né? Natália suspirou. Por enquanto. A palavra por enquanto ficou no ar como uma sentença. Eu senti minhas bochechas queimarem. Eu estava na cozinha, com as mãos molhadas de lavar louça. Eu queria entrar e dizer que eu paguei aquela casa, que eu não era criança, que eu não era louca. Mas eu não entrei. Eu lavei a última panela com calma. Sequei as mãos. E fui para o meu quarto. Porque eu aprendi cedo que há humilhações que a gente não responde no calor. A gente responde com consequência. Naquela noite, eu comecei a observar como alguém que finalmente acordou. Eu notei que Natália tinha mania de guardar tudo no celular. Conversas, fotos, comprovantes. Ela gostava de se sentir esperta. Gostava de ter controle. E gente assim sempre comete um erro. Gente assim sempre acredita que ninguém vai ter coragem de mexer com ela. Eu abri minha gaveta de documentos de novo. E mais uma coisa estava fora do lugar. Meu comprovante de residência. Eu respirei fundo e fiz uma escolha. Eu não iria confrontar. Eu iria testar. No dia seguinte, eu deixei um envelope comum dentro da gaveta, com uma folha em branco e uma marca pequena no canto. Uma marca que só eu saberia reconhecer. Depois eu fechei a gaveta como sempre fechei. E eu esperei. 2 horas depois, quando eu voltei do mercado, Natália estava na sala, mexendo no celular. Daniel estava no corredor, com a pasta de novo. E a gaveta do meu quarto estava ligeiramente aberta, só um dedo de distância, como se alguém tivesse fechado às pressas. Meu estômago revirou. Eu fui até lá sem dizer nada. Abri a gaveta. O envelope tinha sumido. E quando eu me virei, eu vi Daniel do outro lado do corredor, segurando meu documento na mão, e tirando uma foto com o celular, rápido, como se aquilo fosse normal. E naquele instante, eu soube. Eles não estavam pensando em me cuidar. Eles estavam treinando como me apagar. A imagem do Daniel no corredor, fotografando meus documentos, ficou martelando na minha cabeça. Eu não disse nada. Eu fiz o que eu sempre fiz quando algo me assusta. Observei, guardei, esperei. Naquela noite eu sentei na sala com um café e fiquei em silêncio. A luz estava acesa, mas o clima era de casa vazia. Daniel entrou com a mesma pasta. Natália veio logo atrás, arrumada demais para uma conversa dentro de casa, como se fosse receber visita importante. Daniel parou no meio da sala e soltou, sem rodeio. Mãe, a gente precisa resolver isso hoje. Eu segurei a xícara com força para não tremer. Não perguntei o que. Eu já sabia. Eu só queria ouvir até onde eles iriam. Natália se encostou na parede, braços cruzados, olhando para mim como quem olha para uma teimosa. Daniel falou rápido, como se estivesse lendo um roteiro. A gente pesquisou lugares bons. Tem asilo com médico, com atividades, com tudo. Você vai ter companhia. E a gente fica tranquilo. Eu senti o sangue subir. Você está me mandando para um asilo. Ele desviou o olhar. É o melhor. Você não consegue mais cuidar de você.
Eu respirei fundo. Eu pego o ônibus. Eu trabalho. Eu pago minhas contas. Você sabe disso. Natália entrou com a voz doce que corta. Helena, você está confundindo força com teimosia. Você tem idade. E se cair? E se passar mal? No asilo você vai ter cuidado. Cuidado. A palavra era bonita, mas não combinava com o olhar dela. Eu fiz a pergunta que eu vinha segurando. E a minha casa? O que vocês têm com a minha casa? Daniel abriu a pasta e jogou os papéis na mesa. Muita folha, muito carimbo, muita coisa para assustar. Ele empurrou para o meu lado. A casa já está no nosso nome. Quer dizer, no nome da Natália. Eu levantei devagar. Meu peito apertou. Como assim? Ele apontou para uma linha. Você assinou. Eu peguei o papel. A assinatura era parecida, mas não era minha. Era uma imitação treinada. Isso não é minha assinatura. Natália deu um sorriso curto. É sim. Está reconhecida. Está tudo certo. A palavra reconhecida me deu enjoo. Eu lembrei de mim mesma, anos atrás, em fila de cartório, esperando com paciência, com o documento apertado na bolsa e a certeza de que aquilo era proteção. Eu lembrei do meu marido dizendo que papel era chato, mas era o que segurava o mundo em pé. E agora eu via um papel sendo usado para me derrubar dentro da minha própria casa. Daniel falou com impaciência. Mãe, para. Você vai se estressar. Já está feito. Agora é só facilitar. Eu olhei para ele e a dor ficou mais funda. Ele não parecia arrependido. Ele parecia aliviado. Como se eu fosse um peso que saiu das costas dele. Eu sentei de novo para não cair. Então você me tira de casa e me manda para um asilo. Daniel fez que sim, sem coragem de dizer alto. Natália completou, como se encerrasse uma reunião. A gente quer construir nossa vida aqui. Você vai ficar bem. Não faz drama. A minha casa virou aqui. Eu senti a garganta fechar. Eu levantei e fui para o quarto. Abri o guarda-roupa e puxei uma mala antiga. Comecei a colocar roupas sem escolher muito. Uma blusa, 2 saias, meus documentos, um casaco. Peguei também meus remédios, 1/3, e um caderninho velho onde eu anotava pagamentos, datas, e até o valor do cimento quando eu reformei o banheiro. Aquele caderno tinha o meu suor dentro. Natália apareceu na porta e observou, satisfeita. Você vai levar só isso? Eu não respondi. Eu continuei dobrando roupa com calma. Eu não ia dar a ela meu choro, nem minha raiva. Eu peguei uma foto antiga do Daniel criança e coloquei na mala. Era minha prova de que eu amei. E, mesmo assim, eu não podia continuar aceitando. Quando eu fechei a mala, minhas mãos estavam firmes. Eu caminhei pelo corredor como se atravessasse um lugar que já não me pertencia. Passei pela cozinha e meus olhos caíram no pé de pitanga pela janela. Eu pensei na última vez que eu reguei aquela árvore. Eu pensei no cheiro do quintal depois da chuva. Eu pensei nos riscos de lápis na parede marcando a altura do Daniel quando ele crescia. Tudo aquilo era memória e, mesmo assim, estava sendo tratado como mercadoria. Na sala, Daniel estava no sofá, mexendo no celular. Eu parei na frente dele. Você sabe que isso é errado. Ele não respondeu. Só fez um gesto pequeno com a cabeça, como quem diz não complica. A covardia dele doeu mais do que qualquer grito. Natália veio atrás de mim e soltou a última ordem. Ah, e deixa a chave. Eu fiquei com a chave na mão por um segundo. Aquela chave tinha sido meu sinal de segurança por décadas. Eu coloquei na mesa, bem no centro, com cuidado. Não joguei. Não bati. Eu só deixei. Porque naquele instante eu entendi algo que demorou muito para cair. Não era só a casa que eu estava perdendo. Era a ideia de filho que eu tinha sustentado dentro de mim. Eu saí. O portão rangiu. A rua estava quieta, mas eu senti olhos nas janelas. Uma cortina se mexeu e eu vi uma vizinha fingindo que não via. Ninguém falou nada. Ninguém me seguiu. Eu caminhei com a mala arrastando e cada barulho parecia uma despedida. Quando eu já estava quase no fim da calçada, eu ouvi a Natália falando baixo, achando que eu não escutaria. Agora sim. Eu parei por meio segundo e senti o ar faltar.
Agora sim significava que aquilo nunca foi cuidado. Era a vitória. Eu segui andando. Só que por dentro alguma coisa mudou. Não era mais tristeza. Era foco. E eu fiz uma promessa silenciosa. Eu não vou machucar ninguém. Eu não vou mentir. Mas eu vou provar. Os vidros eram escuros, mas eu senti que havia alguém ali dentro, anotando meu passo, como se aquela noite fosse só o começo para mim mesma. E enquanto eu caminhava sem destino certo, eu não percebi que, do outro lado da rua, um carro estava parado com o motor ligado, me observando em silêncio. Eu cheguei na casa da dona Silvia com a mala pesando mais por dentro do que por fora. O bairro dela era simples, mas tinha uma calma que eu já não sentia fazia tempo. Portão baixo, varanda pequena, cheiro de sabão e café fresco no ar. Antes mesmo de eu bater direito, ela abriu a porta como se já soubesse. Helena, você está com cara de quem engoliu pedra. Entra. Eu tentei sorrir, mas não saiu. A voz também não saiu do jeito que eu queria. O que saiu foi um som quebrado, uma mistura de vergonha com raiva. Dona Silvia puxou a minha mala para dentro e me sentou numa cadeira, do jeito que mãe senta a filha quando percebe que algo sério aconteceu. Respira. Agora me conta. Eu contei. Contei do Daniel, da pasta, do jeito que ele evitava meus olhos. Contei da Natália falando de asilo como se fosse prêmio. Contei da assinatura falsa, do carimbo, da ordem para eu deixar a chave. E conforme eu falava, eu sentia meu corpo reagir. Minha garganta queimava. Minhas mãos formigavam. Era como se eu estivesse tirando espinhos antigos que eu nem sabia que estavam cravados. Quando eu terminei, Dona Silvia ficou em silêncio. Ela não fez cara de pena. Ela fez cara de decisão. Levantou, foi até o quarto e voltou com um cartão de visita. Esse aqui é o Dr. Mauro. Ele não é desses que enrolam. Ele resolve. E ele não gosta de gente esperta que humilha idoso. Eu peguei o cartão como se fosse um pedaço de chão firme no meio de um mar escuro. Só que eu hesitei. Eu tenho vergonha, Silvia. Vergonha do quê? De ter confiado no seu filho. Isso não é crime. Crime é o que fizeram com você. Eu abaixei os olhos. A vergonha vinha daquele pensamento que mãe tenta esconder de si mesma. Aquele pensamento que diz que, se o filho virou isso, a culpa deve ser da mãe. E eu odeio esse pensamento. Mas ele aparece. Dona Silvia segurou meu queixo com delicadeza, como se eu ainda fosse jovem. Helena, olha para mim. Você passou a vida fazendo certo. Se ele escolheu o errado, isso é dele. Não é seu. Eu respirei fundo. A palavra dele ficou ecoando. Dele. Responsabilidade. Consequência. Coisas que eu mesma ensinei quando ele era menino. E agora eu precisava aplicar sem dó, mas também sem crueldade. Na manhã seguinte eu fui ao escritório do Dr. Mauro. O prédio era antigo, desses com escada de mármore e cheiro de papel. Eu sentei na sala de espera e fiquei olhando para minha bolsa no colo, como se ela pudesse se abrir sozinha e revelar todos os meus erros. Quando ele me chamou, eu entrei com as pernas um pouco fracas. Ele era um homem de fala tranquila, olhar atento, sem aquela pressa que faz a gente se sentir burra. Isso já me acalmou. Ele apontou a cadeira e esperou eu sentar. Não me interrompeu. Só ouviu. Depois ele pediu os papéis. Eu entreguei. E quando vi minhas mãos passando aqueles documentos para um estranho, eu senti uma pontada de medo. Medo de ser tarde. Medo de não ter como provar. Ele folheou com calma, parando em alguns pontos, como quem lê um mapa do crime. A caneta dele fez uma marca discreta numa página. Depois ele levantou os olhos para mim. Helena, eu vou te fazer perguntas. Algumas vão doer. Mas eu preciso da verdade. Eu assenti. Quem tinha acesso aos seus documentos? Meu filho. A Natália também. Ela vivia pedindo cópia, dizia que era para cadastro. Seu filho tem cópias do seu RG, do CPF, do comprovante de residência. Tem. Eles já pegaram. Eu deixei. Alguém já te pediu para assinar alguma coisa sem explicar direito. Eu senti o estômago apertar, mas eu ainda não tinha ligado todos os pontos. Eu respondi com cuidado. Ela pedia para eu assinar coisas pequenas. Atualizar cadastro,
plano de saúde, essas coisas. Ele anotou. Você lembra de ter assinado uma procuração nos últimos anos? A palavra procuração entrou em mim como água gelada. Eu fiquei muda por um segundo. A lembrança veio como imagem. Natália na minha mesa, papel estendido, sorriso de quem está ajudando. Daniel ao lado dizendo que era só burocracia. Eu assinando sem ler direito porque confiei. Porque eu estava cansada. Porque eu era mãe. Eu assinei. Minha voz saiu baixa. Dr. Mauro colocou a caneta na mesa e me olhou com firmeza, sem julgamento. Você lembra do que era? Eu balancei a cabeça. Ela disse que era para resolver uma coisa no banco. E o Daniel confirmou. Eu achei que era conta, pagamento, qualquer coisa. Ele respirou fundo, como quem confirma um pedaço do quebra-cabeça. Helena, isso explica muita coisa. Não foi impulso. Foi planejamento. Eu senti uma raiva subir, não aquela raiva explosiva. Uma raiva fria, que dá foco. Planejamento significava que eles passaram dias, talvez meses, construindo uma mentira para me derrubar. Eu perguntei, com a voz tremendo de indignação. Então a casa pode ter sido transferida com isso. Ele levantou a mão, pedindo calma. Pode ter facilitado. E mesmo quando não é suficiente por si só, ela abre portas. Pessoas mal intencionadas sabem onde forçar. Eu fechei os olhos por um segundo. Minha cabeça repetiu uma frase que eu não queria admitir. Eu fui usada dentro da minha própria casa. Dr. Mauro voltou ao papel e apontou para a assinatura. Aqui, dá para pedir perícia. E dá para pedir a anulação do ato, dependendo do conjunto de provas. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu levantei o olhar. Isso não é só sobre a casa. É sobre dignidade. E dignidade a gente não negocia. Eu senti vontade de chorar, mas não chorei. Porque naquele momento eu percebi que eu não era só vítima. Eu ainda era pessoa. Eu ainda tinha voz. E eu ainda tinha como escolher o rumo. Ele pediu mais detalhes. Datas, nomes, quem viu o quê, quem comentou o quê. Eu respondi tudo o que lembrava. E então eu tirei do bolso meu caderninho antigo, aquele onde eu anotava pagamentos. Eu coloquei na mesa, aberto numa página manchada de tempo. Eu tenho tudo aqui. Eu anotei cada prestação, cada reforma, cada gasto, tudo. Ele passou os olhos e assentiu. Isso ajuda. Muita gente não guarda nada. Você guardou história. Isso vira prova. Quando ele disse prova, meu peito aliviou um pouco. Porque prova é o que separa a dor de um desabafo. Prova é o que transforma a humilhação em consequência. Antes de eu ir embora, ele me fez uma última pergunta. Helena, você tem mensagens, áudios, qualquer coisa no seu celular? Eu pensei no meu aparelho simples, velho, com poucas coisas. Eu pensei nos áudios do Daniel. Nas mensagens da Natália pedindo cópias, pedindo assinaturas. Eu pensei na minha vergonha de ter guardado, como se eu já soubesse que um dia ia precisar. Tenho. Ele assentiu de novo, mas agora com um olhar mais duro. Então você não vai brigar. Você vai agir. A partir de hoje, você não confronta. Você coleta. Você me traz. E a gente faz isso do jeito certo. Eu levantei para sair. E foi quando ele falou a frase que abriu um buraco no meu chão. Helena, eu vou ser bem claro com você. Pelo que eu estou vendo aqui, isso não começou agora. Eu congelei. Não começou agora. E naquele instante, eu senti que existia uma parte da história que eu ainda não tinha visto. Uma parte escondida, mais antiga, mais suja. E eu saí do escritório com a certeza de que eu precisava voltar ao passado para entender o que eles fizeram comigo no presente. Eu passei o caminho de volta com a frase do Dr. Mauro batendo na minha cabeça como um martelo. Isso não começou agora. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei na casa da dona Silvia foi abrir a mala e tirar o caderninho de anotações. Eu não estava procurando conforto. Eu estava procurando datas. O dia em que Natália pediu cópia dos meus documentos. O mês em que ela começou a falar de asilo. A semana em que Daniel apareceu com aquela pasta. Eu achava que eu estava só montando uma linha do tempo. Mas,
No fundo, eu estava fazendo outra coisa. Eu estava tentando descobrir em que momento eu deixei de ser mãe e virei alvo. Dona Silvia colocou um prato de comida na minha frente, e eu não consegui comer. Come, Helena. Você vai precisar de força. Força. Eu sempre achei que força era aguentar. Eu estava aprendendo que força também é agir. Na manhã seguinte eu voltei ao escritório do Dr. Mauro, do jeito que ele pediu. Eu levei o caderninho, alguns comprovantes antigos e uma pastinha com papéis que eu ainda tinha guardado de um atendimento no banco. Eu nem sabia por que guardei aquilo, só guardei. Talvez fosse instinto. Talvez fosse medo. Ele me recebeu sem pressa, colocou uma garrafa de água na mesa e começou a organizar os papéis como quem organiza uma história em pedaços. Helena, eu preciso que você volte comigo naquele dia da assinatura. Sem vergonha. Sem se culpar. Só me conte. Eu fechei os olhos e puxei a lembrança. Foi numa tarde. Eu tinha voltado do trabalho cansada. Natália estava na cozinha, fazendo uma coisa rara, mexendo numa panela, como se quisesse parecer familiar. Daniel estava na sala, sentado, e quando me viu, levantou rápido, exagerado, dizendo que precisava de uma assinatura para resolver uma coisa no banco. Ele falou banco como quem fala dor de cabeça. Como se fosse apenas burocracia. Natália colocou um papel na mesa e disse que era para atualizar cadastro, para facilitar movimentação, para evitar problemas no futuro. Ela usou palavras bonitas, do tipo que faz a gente sentir que está ajudando. E eu assinei. Eu assinei sem ler direito. Eu disse isso e a vergonha veio quente. Dr. Mauro não mudou o olhar. Ele só perguntou, com calma. Você se lembra se tinha alguém mais na casa? Eu balancei a cabeça. Só nós três. Ele pegou uma folha e escreveu 3 nomes. Depois fez uma seta invisível entre eles, como se estivesse desenhando um jogo. E você se lembra se reconheceu firma? A pergunta me pegou. Eu pensei, e uma cena apareceu com nitidez que me deu arrepios. Sim. Daniel falou que precisava ser reconhecida. Ele disse que era rápido. Natália foi junto comigo. Eu lembro porque ela ficou me apressando na fila. O Dr. Mauro parou a caneta no ar. Natália foi com você. Eu assenti. De repente, eu percebi o que aquilo significava. Ela não foi por cuidado. Ela foi para garantir que eu não mudasse de ideia. Para garantir que eu assinasse certo. Para controlar o tempo. Para controlar a história. Ele abriu uma pasta do arquivo e puxou um modelo de procuração, explicando em palavras simples, sem me humilhar. Helena, procuração é um documento que dá poder para alguém agir em seu nome. Dependendo do texto, pode ser para uma coisa específica, ou pode ser muito mais ampla. Muita gente assina achando que é para resolver uma conta e, quando percebe, já usaram para abrir portas. Eu engoli em seco. Então eu dei poder para eles. Ele levantou o dedo. Firme. Você deu poder porque confiou. Isso é diferente de concordar com crime. Mas sim, isso pode ter sido a chave que eles precisavam. Chave. A palavra me cortou, porque eu lembrei da chave da casa em cima da mesa. Eu deixei aquela chave como se fosse só metal. E agora eu entendia que eu tinha entregado outras chaves antes. Chaves invisíveis. Uma assinatura. Um documento. Eu apertei as mãos. Eu fui burra. Ele me interrompeu na hora. Não. Você foi mãe. E eles se aproveitaram disso. O que eu preciso agora é que você entenda o padrão. Padrão. Ele abriu uma lista de perguntas e foi uma por uma. Não era interrogatório para me culpar. Era para montar prova. Quem primeiro falou em planejamento? Quem primeiro tocou no assunto da casa? Em que momento Daniel mudou o jeito de falar? Quando Natália começou a pedir documentos? Se alguém ouviu frases específicas? Se alguém viu movimentação estranha no portão? Eu respondi tudo. E então eu contei do teste do envelope que eu deixei na gaveta, da marca no canto, e do envelope sumido. Eu contei que vi Daniel tirando foto do meu documento no corredor. Dr. Mauro encostou na cadeira. Sério. Isso é um comportamento típico de quem está juntando material para montar um ato jurídico. Eles precisavam de cópias, precisavam de dados, precisavam de uma assinatura que parecesse real.
Eu senti um gelo subindo pela coluna. Ele olhou para mim e falou devagar, como se quisesse que eu nunca mais esquecesse. Helena, isso foi planejado. Não foi uma briga de família. Foi uma operação. Operação. Essa palavra me fez enxergar cenas antigas com outro sentido. Natália olhando minhas gavetas. Natália organizando minhas coisas. Natália falando alto na frente da vizinha que eu estava esquecida. Era tudo construção de narrativa. Se me chamassem de confusa, eu perderia credibilidade. Se eu parecesse frágil, qualquer documento fraudado viraria verdade. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. A raiva veio, mas não me fez perder o controle. Me deu direção. O Dr. Mauro voltou aos papéis e apontou para um detalhe. Aqui tem uma coisa importante. Mesmo que exista procuração, a assinatura no ato principal ainda pode ser contestada. E o reconhecimento de firma não blinda fraude quando há vício. O caminho é perícia, cartório, histórico, testemunhas, mensagens. Mensagens. Ele falou essa palavra e eu lembrei do celular da Natália. Lembrei do jeito que ela gostava de provar que estava certa. Ela mandava textos longos, cheios de moral, como se fosse dona da verdade. Ela pedia cópias por escrito. Ela insistia em assinatura por mensagem. Ela se achava inteligente demais para ser pega. Eu disse: eu tenho algumas conversas. Poucas. Mas tenho. Ele assentiu. Isso é ouro, Helena. Principalmente se tiver pedido de documento, pedido de assinatura, pressão, menção à casa, ou qualquer frase sobre asilo. Eu senti um alívio pequeno. Pequeno, mas real. Porque prova é isso. É um fio fino que, quando puxa, derruba a fantasia inteira. Dr. Mauro então me explicou a estratégia, sem entrar em termos difíceis. Primeiro, nós vamos pedir certidões e cópias no cartório. Vamos entender qual documento foi usado, quem levou, quando foi registrado. Depois, vamos pedir perícia da assinatura. E vamos entrar com medida para impedir venda, porque se venderem para terceiro, complica muito. E por fim, a ação para anular tudo. Eu ouvi, pela primeira vez desde que eu saí de casa, eu senti que o chão estava voltando. Só que ele ainda não tinha terminado. Helena, eu vou te fazer mais uma pergunta. E eu preciso que você responda com sinceridade. Eu assenti. Você acredita que o Daniel sabia exatamente o que estava fazendo, ou ele foi conduzido pela Natália? Eu fiquei presa nessa pergunta. Porque dói olhar para o próprio filho e aceitar que ele foi capaz. Mas também dói imaginar que ele foi fraco a ponto de ser usado para me destruir. Eu respondi do jeito mais verdadeiro que eu consegui. Eu acho que ele sabia que era errado. Mas ele não queria pensar nas consequências. Ele queria que alguém decidisse por ele. E a Natália decidiu. Dr. Mauro não comentou. Só anotou. Ele juntou os papéis, me devolveu o caderninho e falou uma frase que mudou meu corpo por dentro. A partir de hoje, você não fala com ele sozinha. Você não reage por impulso. Você não ameaça. Você só guarda. E me entrega. Eu assenti. Eu sabia que o meu plano tinha que ser silencioso. Porque gente como Natália se alimenta de escândalo. Ela queria me pintar como instável. Eu não ia dar esse presente. Antes de eu sair, ele perguntou: você tem algum áudio do Daniel? Alguma mensagem em que ele admita qualquer coisa? Alguma frase que revele pressão, medo ou urgência? Eu pensei no meu celular de novo. Pensei nos áudios não ouvidos. Pensei na lista de mensagens. Pensei no que eu evitei escutar por dor. Eu respondi: tem. Mas eu não ouvi ainda. Ele inclinou a cabeça. Então ouça. Não agora, se não tiver forças. Mas ouça. Porque pode ter ali a confissão que a gente precisa. Eu levantei, agradeci e fui embora. Na rua, o sol parecia normal demais para o que eu estava vivendo. Eu caminhei até o ponto de ônibus com a bolsa apertada contra o corpo. Quando o ônibus chegou, eu sentei perto da janela e olhei o reflexo do meu rosto no vidro. Eu parecia a mesma Helena. Mas por dentro eu era outra. Eu cheguei na casa da dona Silvia e fui direto para o quarto. Sentei na cama,
Tirei o celular da bolsa e coloquei em cima do colchão. O aparelho vibrou. Era mais uma mensagem de Daniel. Eu fiquei olhando a tela, sem coragem de apertar, porque eu sabia que, quando eu ouvisse, eu não teria mais como fingir. E foi aí que eu percebi uma coisa ainda pior. Eu não tinha medo do que meu filho diria. Eu tinha medo de descobrir que ele não estava sozinho. Eu fiquei uns minutos encarando o celular em cima da cama, como se ele fosse um bicho vivo. A tela acendia, apagava, vibrava, e eu não apertava nada. Eu sabia que ali podia ter a voz do Daniel, mas eu ainda não tinha coragem de ouvir. Não por saudade. Por medo. Medo de escutar meu filho falando como um estranho. Foi nessa hora que o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Eu atendi com o coração alto no peito. Dona Helena. Aqui é o Dr. Mauro. A senhora pode vir ao escritório agora. A voz dele não tinha pressa. Tinha gravidade. Era o tipo de tom que faz o corpo entender antes da mente. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu. E é urgente. Eu olhei para Dona Silvia na cozinha. Ela estava me observando como quem sente que o ar mudou. O que foi? Eu nem precisei explicar muito. Eu vou lá. Ela pegou a bolsa dela sem perguntar. Eu vou com você. No caminho, eu tentava respirar normal. Tentava olhar para o movimento da rua como se eu fosse só mais uma senhora indo resolver um problema. Mas por dentro eu estava apertada. Eu lembrava do portão rangendo quando eu saí. Eu lembrava da Natália dizendo agora sim. Eu lembrava do envelope sumido da gaveta. Tudo parecia se juntar numa linha reta que ia dar em alguma coisa feia. Quando eu entrei no escritório, Dr. Mauro já estava de pé, com uma pasta aberta na mesa. Ele não me ofereceu café. Não porque ele fosse frio. Porque ele sabia que naquele momento o café não segurava nada. Senta. Helena. Eu sentei e vi que a mão dele tinha um papel separado, como se fosse a peça principal de um quebra-cabeça. Eu vou te explicar com calma. Mas preciso que você entenda a seriedade. Eu assenti. Minha garganta estava seca. A sua casa já está com pedido de venda em andamento. Eu senti a sala girar um pouco. Eu segurei o braço da cadeira. Dona Silvia encostou a mão no meu ombro. Venda. Como assim venda? Ele levantou a mão, pedindo um segundo. E tem mais. A casa foi oferecida como garantia em um contrato. Garantia. A palavra bateu em mim como porta fechando. Porque garantia não é só intenção. Garantia é risco. É o tipo de coisa que prende você mesmo quando você não assinou. Eu consegui dizer, com a voz baixa. Garantia de quê? Ele respirou antes de falar, como quem escolhe cada palavra para não me derrubar de vez. Um empréstimo alto. Quanto? Ele me disse um valor. Eu não vou repetir aqui do jeito exato, porque naquele instante eu nem consegui processar número. Eu só sei que não combinava com o padrão de vida deles. Daniel sempre reclamou de dinheiro. Natália vivia postando foto em restaurante e roupa nova, mas isso não paga dívida grande. Isso esconde buraco. Eu passei a mão no rosto. Eles estão devendo. Sim. E quando se coloca imóvel como garantia, quem cobra costuma ser agressivo. Não é só o banco que entra na sua vida. Eu senti um frio. Um frio que não é de ar-condicionado. É de instinto. Dr. Mauro puxou outro papel e apontou para uma linha. Eu vi o nome de uma financeira e um contrato com data recente. Vi a assinatura e vi uma referência ao imóvel. Tudo bem arrumado. Tudo bem limpo. E ainda assim eu sentia sujeira. Eu perguntei. Isso significa que eu posso perder a casa mesmo provando a fraude. Ele foi direto. Se a gente não agir rápido, pode complicar muito. Por isso eu te chamei. Eu fiquei muda por alguns segundos. Só ouvi o som do ar na sala e o barulho de uma caneta sendo colocada no lugar. Eu lembrei do meu marido dizendo que papel é o que segura o mundo. E eu vi que papel também é o que esmagava o mundo quando caía na mão errada. Dona Silvia falou, com a raiva dela que parece proteção. Meu Deus! Eles fizeram isso com a senhora. Dr. Mauro não se impressionou com o drama. Ele se impressionou com a estratégia. Helena, isso confirma o que eu suspeitava. Não era só ganância.
Era desespero escondido. Eu olhei para ele. Natália está devendo para gente perigosa. Ele não respondeu com sim ou não. Ele respondeu do jeito que advogado experiente responde. Digamos que existem cobranças que não chegam por carta. O ar ficou pesado. Eu pensei no carro de vidros escuros que eu vi no dia que saí. Eu pensei no olhar de um homem do outro lado da rua quando eu fui ao escritório da primeira vez. Eu pensei em como Natália sempre falava em segurança, planejamento, organização. E agora eu via que a organização dela era um castelo de cartas. Eu encostei as mãos na mesa. Eles podem me machucar. Dr. Mauro olhou firme para mim. Helena, eu não vou te assustar, mas eu preciso te proteger. A senhora não vai ficar sozinha. A senhora não vai voltar para aquela casa sem orientação. E a gente vai tomar providências hoje. Hoje. Essa palavra me deu foco. Porque até ali eu ainda estava respirando no ritmo do choque. Agora era ação. Ele foi explicando os passos do jeito mais simples. Primeiro, vamos pedir uma medida para impedir a venda enquanto a discussão acontece. Segundo, vamos preparar a perícia e reunir documentos. Terceiro, vamos formalizar a comunicação com o cartório e com quem estiver envolvido, para travar movimentação do imóvel. Eu ouvia e pensava no Daniel. Pensava em como meu filho entrou nisso. Eu lembrava o rosto dele no dia da pasta. Ele estava nervoso. Ele estava com medo. Medo de mim. Não. Medo do que vinha atrás. Eu perguntei, quase sussurrando. O Daniel pode estar sendo ameaçado. Dr. Mauro me encarou com cuidado. Pode. Mas isso não apaga o fato de que ele participou. A diferença é que agora a história tem outro nível. E você precisa entender uma coisa, Helena. Eu levantei o olhar. Se você não agir rápido, você não perde só a casa. Você perde a chance de provar que foi vítima. A palavra vítima me incomodou. Eu não queria ser vítima. Eu queria ser dona de mim. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Se eles vendessem. Se sumissem com papéis. Se mudassem a narrativa. Eu viraria a velha confusa da história. A teimosa que inventou coisa. A mãe que enlouqueceu. Natália já estava construindo isso desde o começo. Eu lembrei do domingo com a vizinha. Eu lembrei dela dizendo por enquanto. Ela já tinha plantado a ideia de que eu não estava bem. Para quando eu gritasse, ninguém acreditasse. Meu peito queimou de raiva. Dr. Mauro abriu a pasta e mostrou uma cópia de um pedido de venda. Era como ver alguém anunciando meu coração. Eu falei. Eu não vou deixar. Ele assentiu. Então a gente vai fazer do jeito certo. Sem gritaria. Com prova. Com tempo. E com a sua calma. Minha calma. Eu quase ri. Porque eu não me sentia calma. Eu me sentia uma panela fechada no fogo. Mas eu entendi que calma, ali, era estratégia. Era o que Natália não esperava de mim. Na saída do escritório, Dr. Mauro pediu para a gente esperar um pouco, como se ele estivesse conferindo algo na recepção. Dona Silvia ficou ao meu lado. Helena, olha para mim. Você está tremendo. Eu nem tinha percebido. Eu respondi. Eu estou com medo de não reconhecer meu filho mais. Ela apertou minha mão. Agora você reconhece. E é isso que dói. A porta do prédio se abriu e eu saí com o sol batendo no rosto. Eu respirei fundo e tentei pensar só no que eu podia controlar. Eu podia controlar minhas provas. Eu podia controlar meu silêncio. Eu podia controlar minha decisão. Só que, quando eu cheguei na calçada, eu vi um carro parado do outro lado da rua. Vidros escuros. Motor ligado. Sem pressa. Como se estivesse ali fazia tempo. Como se não estivesse esperando o Dr. Mauro. Como se estivesse esperando eu. Eu não disse nada para Dona Silvia. Eu só diminuí o passo. E no reflexo do vidro de uma loja, eu vi um homem dentro do carro virar o rosto na minha direção. Eu senti um aviso dentro do corpo, daqueles que não são pensamento, são instinto. Eles sabem quem eu sou. Dona Silvia percebeu minha mudança e olhou também. O que foi? Eu não respondi com palavra. Eu respondi com gesto.
Puxei ela para mais perto de mim e seguimos andando como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu já estava anotando. Carro escuro. Rua do escritório. Horário. Placa. Eu não consegui ver. Ainda. E eu entendi ali, com clareza, o que eu tinha sentido desde que Natália entrou na minha vida. A minha luta não era só contra a ingratidão do meu filho. Era contra o tipo de gente que ele deixou entrar na minha casa. Quando eu e Dona Silvia chegamos ao ponto, eu olhei para trás mais uma vez. O carro ainda estava lá. E foi quando meu celular vibrou, com um áudio do Daniel, mais longo do que os outros. Eu apertei o aparelho na mão e senti a garganta apertar. Porque eu sabia que, se eu desse play, eu ia ouvir a verdade que ele não conseguiu dizer na minha cara. E eu não tinha certeza se eu estava pronta. Mas eu também sabia que a verdade não espera a gente ficar pronta. Eu fiquei parada no ponto, com o celular vibrando na minha mão e aquele carro escuro ainda dentro do meu campo de visão. A rua seguia normal. Gente passando, vendedor gritando preço, ônibus freando. Só que, para mim, tudo parecia lento, como se eu estivesse andando por dentro de água. Eu olhei para Dona Silvia e vi que ela também tinha percebido. Você viu, né? Ela disse baixo. Eu vi. O áudio do Daniel estava ali, esperando meu dedo. Eu respirei fundo. Pensei no que o Dr. Mauro falou sobre prova. Pensei no que Natália vinha fazendo há meses, montando a imagem de que eu era frágil. Pensei na primeira frase que fez Daniel cair de joelhos na calçada. E entendi uma coisa simples. Eu não podia mais ter medo de ouvir. Eu dei play. A voz do meu filho veio rouca, acelerada, como se ele estivesse andando enquanto falava. Mãe, por favor, eu sei que você deve estar com raiva, mas eu preciso que você me escute. A Natália, ela não vai parar, ela está desesperada, e tem gente cobrando ela, gente que não brinca. Eu senti o estômago virar. Ele continuou. Eu tentei segurar, mãe. Eu tentei, mas ela disse que se a casa não passasse para o nome dela, a gente ia perder tudo. Ela disse que era só um documento, que ninguém ia saber, que você ia ficar bem no asilo, que era por pouco tempo. Mãe, eu errei. Eu fechei os olhos. Não era só confissão. Era medo. Medo de coisa grande. O áudio terminou com a frase que me deu um soco. Se você fizer alguma coisa, ela vai dizer que você está confusa. Ela vai dizer que você está doente. Por favor, mãe, pensa. Eu desliguei a tela e fiquei olhando para o nada, tentando entender como um filho vira peça na mão de alguém e ainda acha que está protegendo a própria mãe de alguma forma. Dona Silvia apertou minha mão. Você ouviu. Agora você faz o que precisa. Eu não chorei. Eu senti algo mais perigoso do que choro. Eu senti clareza. Naquela noite, eu não dormi. Mas não foi a insônia da tristeza. Foi a insônia de quem está montando um quebra-cabeça. Eu peguei meu caderno, anotei tudo que eu lembrava, e reescutei o áudio mais 2 vezes. Na segunda, eu anotei as frases exatas. Na terceira, eu percebi algo que eu quase ignorei. Daniel disse se a casa não passasse para o nome dela. Não era para o nome dele. Era para o nome dela. Ou seja, o plano tinha dona. E eu já sabia quem era. De manhã, eu voltei ao escritório do Dr. Mauro com as anotações, o áudio salvo e uma calma que eu mesma não reconhecia. Ele me recebeu e, antes de eu falar qualquer coisa, eu entreguei o celular. Ele ouviu em silêncio, com o rosto fechado. Quando terminou, ele soltou o ar devagar. Isso ajuda muito. Ajuda como? Ele apontou para o trecho. Ele admite que foi errado. Admite que houve pressão. Admite que ela construiu narrativa sobre asilo. E ainda cita ameaça de terceiros. Isso é material. Ele fez mais algumas perguntas, para amarrar o contexto. Eu respondi tudo, sem tentar enfeitar nada. E então eu disse a frase que eu nunca imaginei dizer sobre o meu próprio filho. Eu autorizo. Mauro levantou o olhar. Autoriza o quê? Tudo. Investigação, pedido no cartório, bloqueio de venda, perícia, ação para anular. O que for necessário. Eu vi um alívio discreto no rosto dele. Não de alegria, mas de alguém que finalmente tem permissão para agir. Ótimo. Então vamos trabalhar rápido.
Ele começou a falar os passos como se estivesse montando uma ponte na minha frente. Eu ouvia e, ao mesmo tempo, pensava no que eu precisava fazer para não cair na armadilha da Natália. Ela queria reação. Ela queria grito. Queria que eu aparecesse na porta implorando, para depois me chamar de louca. Eu não ia dar isso. Eu ia fazer o contrário. Eu ia ficar quieta e deixar ela escolher o erro. Dr. Mauro puxou um rascunho de notificação e disse: "O envelope vai ser entregue no endereço do imóvel. Ele vai ler. Ela vai ler. E a partir daí, eles vão entender que a brincadeira acabou." Eu perguntei: "O que vai ter nesse envelope?" Ele me olhou e respondeu com uma calma cortante: "Vai ter verdade com papel. E vai ter uma primeira linha que dói." Eu fiquei em silêncio por um segundo. Foi quando eu me lembrei do que eu vinha carregando por anos. Uma coisa que eu nunca contei ao Daniel. Não porque eu quisesse esconder, mas porque eu tinha medo de destruir a imagem do pai dele. Eu puxei minha bolsa e tirei uma folha dobrada, amarelada nas pontas. Era uma carta que eu tinha escrito há muito tempo e guardado como quem guarda um veneno e um remédio no mesmo frasco. Dr. Mauro. Ele pegou com cuidado. "O que é isso?" "Uma carta minha. Para o meu filho. Eu nunca entreguei. Mas agora eu quero que ela vá junto." Ele abriu, leu as primeiras linhas, e levantou os olhos para mim. "Você tem certeza?" "Tenho." Porque ali tinha uma verdade que o Daniel sempre mereceu, mesmo que ele tenha me traído. A verdade era sobre como aquela casa foi paga. Sobre dinheiro que eu recusei aceitar quando meu marido ainda vivia, porque vinha de lugar sujo. Sobre o fato de eu ter pago cada pedaço com trabalho honesto para que ninguém pudesse me jogar na cara. E tinha mais. Eu tinha feito uma atualização no cartório anos atrás. E, naquela época, por medo de golpe, eu pedi que fosse registrado um detalhe, uma condição simples, mas forte. Eu não falei isso para ninguém. Nem para a dona Silvia. Nem para o Daniel. Eu não queria viver desconfiando da minha família. Eu só quis me proteger do mundo. Só que o mundo, no fim, entrou pela sala com o rosto da Natália. Eu olhei para o Dr. Mauro e falei: "Eu não quero que ele só receba um susto. Eu quero que ele entenda que eu não sou boba. E que eu vi tudo." Ele assentiu. "Então a carta vai junto. Mas eu vou te dizer uma coisa: a notificação não pode ter excesso emocional. Ela precisa ser objetiva. A sua carta entra como parte humana. O resto entra como martelo." Eu concordei. Eu sabia que aquela era a diferença entre justiça e novela. E foi nesse momento que eu decidi como seria meu plano silencioso. Sem ameaça, sem confusão, sem confronto no portão. Só a sequência. Eu notei. Eu testei. Eu guardei. Agora eu soltava a armadilha. Antes de eu sair, eu respirei fundo e falei algo que eu nunca tinha tido coragem de dizer em voz alta. "Dr. Mauro, eu acho que tem gente observando." Ele não se assustou. "Eu já imaginei. Por isso eu vou orientar você a não andar sozinha por enquanto, e a gente vai acelerar o bloqueio para impedir venda. A Natália vai tentar correr. Quando gente desesperada percebe que perdeu o controle, ela toma atitude impensada." Eu saí do escritório com o envelope ainda sendo preparado e uma sensação que misturava medo e alívio. Medo do que vinha. Alívio por saber que eu não estava mais parada. Na rua, eu vi de novo o carro escuro, só que agora ele estava mais longe. Como se tivesse ido embora e voltado. Como se eu fosse um ponto no mapa. Eu não olhei fixo para não provocar. Eu só caminhei. E foi aí que eu lembrei que eu não estava contando essa história sozinha. Se você está aqui comigo até agora, se inscreve no Afonso Story e comenta "Eu não aceito." E me diz também a sua cidade, porque eu quero saber de onde você está me ouvindo. Fica comigo, porque o que eu coloquei dentro daquele envelope foi o tipo de verdade que derruba qualquer máscara. Quando eu cheguei na casa da dona Silvia, eu sentei na beirada da cama e fiquei olhando para a mala ainda fechada. Era como se eu ainda estivesse de passagem na vida de outra pessoa. E eu entendi que eu só ia me sentir em casa de novo quando eu recuperasse duas coisas: meu teto e minha dignidade. No fim da tarde, Dr. Mauro me ligou. "Helena, o envelope vai amanhã cedo. Registrado. Com aviso. Vai chegar na porta."
Eu agradeci e desliguei. Minha mão tremia, mas minha voz saiu firme. Eu fiquei algum tempo olhando para a parede, imaginando Daniel abrindo aquele envelope. Imaginando Natália tentando tirar da mão dele. Imaginando a primeira linha atingindo os dois como pedra. E então meu celular vibrou outra vez. Mensagem de Daniel. Só 2 palavras. Mãe, socorro. Eu li e senti o coração apertar. Porque, naquele instante, eu não sabia se ele estava pedindo socorro de mim. Ou do que a Natália trouxe para dentro da minha casa. Eu não vi com meus próprios olhos. E talvez isso tenha sido uma bênção. Porque, se eu estivesse ali, eu não sei se meu coração teria aguentado ver meu filho ajoelhado no chão da calçada, no mesmo lugar onde eu já varri folha seca, onde eu já molhei a pitangueira, onde eu já cumprimentei vizinho como quem diz boa tarde para a própria vida. Eu soube pela dona Cida, uma vizinha que sempre teve ouvido grande e boca rápida, mas que, no fundo, nunca foi ruim comigo. Ela me ligou no fim da manhã, sem nem dizer oi direito. Helena, eu preciso te contar. Eu acabei de ver uma coisa aqui na sua porta que eu nunca vi na minha vida. Minha garganta apertou na hora. O envelope chegou. Chegou. E foi do jeito mais feio e mais perfeito que podia ser. O carteiro entregou na mão do Daniel, bem na calçada. A Natália estava atrás, falando alto, mandando ele entrar, dizendo que aquilo era besteira. Ele abriu ali mesmo. Helena. Ali mesmo. Na frente de todo mundo. Eu fechei os olhos. Eu conseguia enxergar como se eu estivesse lá. O portão rangendo. A rua observando. A Natália querendo controlar até o ar. Dona Cida continuou, sem respirar. Ele puxou a folha com pressa. Leu a primeira linha. E eu juro, Helena, o rosto dele apagou. Ele ficou branco de um jeito que parecia que tinha levado um susto de morte. A mão dele começou a tremer. Ele tentou falar, mas não saiu som. A Natália tentou arrancar o papel da mão dele, e ele segurou com força, como se aquilo fosse a única coisa que ainda fosse dele. Eu senti a mão suar em volta do celular. E aí? E aí ele caiu de joelhos no chão. Na rua. Na frente do portão. E gritou, alto, para quem quisesse ouvir: Mãe, me perdoa. Eu engoli em seco. Por um segundo, uma parte de mim quis sentir vitória. Só que o que veio primeiro foi uma tristeza funda, como se eu tivesse perdido algo que eu ainda não aceitei perder. Dona Cida baixou a voz, quase num sussurro. Helena, a Natália surtou. Ela começou a dizer que você estava fazendo isso para destruir a vida deles. Disse que você estava manipulando, que você estava sendo rancorosa. Aí o Daniel levantou, com os olhos cheios de água, e falou uma coisa que eu nunca pensei ouvir dele. O quê? Ele disse: para de mentir, Natália. Eu fiz. Eu deixei fazer. E agora acabou. Meu coração bateu tão forte que eu precisei me apoiar na parede do quarto. Aquilo não era só arrependimento. Era a primeira rachadura na máscara. Eu respirei fundo e perguntei: e depois? Depois ela puxou ele pelo braço, tentou arrastar para dentro. Ele resistiu. Ficou ali, parado, olhando para o papel, como se estivesse lendo de novo e de novo. A rua toda olhando. Aí eu vi um carro. Helena. Um carro preto, vidro escuro, que parou devagar na esquina. Ficou 1 minuto. E depois saiu sem pressa. Eu não sei se tem a ver, mas eu senti uma coisa ruim. Meu corpo inteiro gelou. Eu já tinha visto aquele carro. Não era certeza. Mas a sensação era a mesma. A sensação de ser observada por gente que não gosta de perder. Eu agradeci a Dona Cida com uma voz que eu tentei manter firme e desliguei. Fiquei um tempo em silêncio, ouvindo só o barulho da casa da Dona Silvia, panela batendo, água correndo, vida normal. E eu ali, tentando juntar as partes. O envelope tinha chegado. A primeira linha tinha feito o efeito certo. Só que, agora, eu precisava lembrar de uma coisa importante. A Natália não é do tipo que aceita consequência e se recolhe. Ela é do tipo que corre, grita, inverte, acusa e tenta fazer a verdade parecer vingança. Eu sentei na beirada da cama e encarei minha mala fechada. Não era só uma mala. Era o símbolo de que eu ainda não tinha voltado para minha vida. Dona Silvia entrou no quarto sem bater,
com o rosto preocupado. Aconteceu. Eu contei tudo. Ela ficou com os olhos apertados, como quem está segurando a própria raiva. Ele pediu perdão. Pediu. E isso muda alguma coisa. Eu demorei para responder. Muda. Porque agora ele sabe que eu não vou morrer calada. Mas não muda o que ele fez. Dona Silvia assentiu. E a Natália? Ela vai tentar alguma coisa. Foi como se eu tivesse falado em voz alta e o mundo confirmasse na hora. Meu celular vibrou. Mensagem do Daniel. Mãe, por favor. Ela está desesperada. Eu preciso falar com você. Hoje. Eu li e senti a mesma mistura de raiva e pena. Raiva por ele só acordar quando sente medo. Pena por ele ter se enfiado num buraco que talvez nem saiba o tamanho. Na mesma hora, chegou outra mensagem. Número desconhecido. Você é a Helena. Precisamos conversar. Sem bom dia. Sem nome. Sem explicação. Eu congelei com o celular na mão. Dona Silvia percebeu na hora. O que foi? Eu mostrei a tela. Ela ficou pálida. Não responde. Eu não respondi. Só que minha cabeça já estava funcionando no modo de sobrevivência. Se aquilo era alguém ligado às dívidas da Natália, eu tinha que agir com inteligência. Sem pânico. Sem bravata. Com prova e proteção. Eu liguei para o Dr. Mauro. Ele atendeu rápido. Helena, eu estava para te ligar. Eu falei do que Dona Cida viu, do carro, da cena, do Daniel falando que acabou. Falei da mensagem do número desconhecido. Do outro lado, ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois falou do jeito mais firme possível. Você não responde ninguém que não seja eu ou alguém que eu indique. E você não vai ao encontro de ninguém sem orientação. Entendeu? Entendi. E o Daniel? Ele pode vir ao meu escritório. Você também. Mas não em casa. Não no portão. Não na rua. A Natália vai querer teatro. Aqui ela não controla nada. Eu senti um alívio pequeno, como se alguém tivesse colocado um guarda-corpo na beira do meu abismo. Antes de desligar, Dr. Mauro falou. Helena, eu vou te dizer uma coisa. O pedido de bloqueio vai sair. Mas hoje e amanhã são os dias em que gente desesperada tenta fazer o último movimento. Fique atenta. Último movimento. A frase ficou na minha cabeça como uma porta se abrindo. Eu olhei pela janela do quarto da Dona Silvia. A rua estava tranquila. Só que eu não consegui sentir paz. Porque eu sabia como esse tipo de história funciona. Quando a máscara racha, a pessoa por trás dela ou foge, ou ataca. E a Natália sempre atacou. Se você está acompanhando até aqui, comenta de que cidade você está assistindo e se inscreve no Afonso Story. E me diz uma coisa, quando alguém te machuca e depois pede perdão chorando, você acredita ou você espera prova? Eu voltei para a cama e, pela primeira vez desde que eu saí de casa, eu não chorei e não treme. Eu só pensei. Eu pensei na carta que eu coloquei no envelope, aquela verdade antiga que eu escondi por anos. Eu pensei no detalhe do cartório que eu nunca contei para ninguém. Eu pensei no jeito como Natália controla tudo. E pensei no momento em que ela tentaria recuperar o controle. E eu soube exatamente onde ela ia errar. Ela ia tentar falar demais. Porque gente manipuladora não suporta perder a narrativa. E, quando tenta recuperar, costuma revelar o que não devia. Foi aí que eu tomei a decisão final daquele dia. Eu aceitaria o encontro no escritório do Dr. Mauro. Eu olharia Daniel nos olhos. E eu deixaria Natália entrar achando que ainda manda no jogo. Só que, dessa vez, o jogo ia estar armado. E ela não perceberia. Ainda. O escritório do Dr. Mauro tinha um silêncio que me acalmava. Ali dentro, ninguém gritava para vencer. Quem vencia era quem tinha papel, data, prova. E era exatamente por isso que eu marquei o encontro ali. Daniel chegou primeiro. Quando eu vi meu filho entrando pela porta, eu senti um aperto que não combinava com raiva. Era o tipo de dor que vem quando a gente percebe que criou alguém e, mesmo assim, não conhece mais essa pessoa. Ele estava descabelado, com a camisa amassada, olhos vermelhos como quem não dormiu. Ele tentou se aproximar, mas parou no meio do caminho, como se tivesse medo de encostar em mim e lembrar do que fez.
Mãe. Eu levantei a mão, sem agressividade. Eu não vim aqui para ouvir desculpa bonita. Eu vim para ouvir a verdade. Ele engoliu em seco e assentiu. A voz saiu pequena. Eu estraguei tudo. A porta abriu de novo. Natália entrou como se fosse dona do prédio. Cabelo alinhado, postura de quem está indo assinar contrato, perfume forte demais para quem diz que está preocupada. E, por um segundo, eu vi a mesma mulher que entrou na minha vida com sorriso perfeito. Só que agora o sorriso dela tremia nas bordas. Ela olhou para mim, olhou para o Daniel e depois olhou para o Dr. Mauro como se ele fosse um funcionário que estava atrapalhando a rotina dela. Boa tarde. Vamos resolver isso rápido, porque eu tenho compromissos. Eu quase ri. Compromissos. Ela sempre falava como se o mundo inteiro devesse correr no ritmo dela. Dr. Mauro apontou para as cadeiras. Senta, por favor. Natália sentou, mas sentou com raiva. Eu percebi no jeito que ela cruzou as pernas, no jeito que ela apertou a bolsa no colo, no jeito que ela olhava para o relógio como se o tempo fosse uma arma dela. Daniel ficou em pé por um segundo, depois sentou devagar. Dr. Mauro abriu uma pasta e falou com calma. Eu vou começar com o básico. Existe indício forte de falsificação de assinatura e abuso de procuração. Existe pedido de venda em andamento e existe uso do imóvel como garantia. Tudo isso está sendo contestado. E eu vou pedir medidas para impedir qualquer movimentação. Natália soltou um riso curto, falso. Isso é exagero. A Helena está nervosa, está confusa. Ela sempre foi dramática. A gente só tentou ajudar. Eu olhei para ela e senti uma tranquilidade fria. Não minta aqui dentro. Ela virou o rosto para o Daniel, tentando trazer ele de volta para o lado dela. Daniel. Fala. Ele não falou na hora. E esse silêncio foi a primeira derrota dela naquele dia. Natália tentou outra estratégia. A estratégia da coitadinha. Eu estou sendo acusada injustamente. Eu larguei tudo para cuidar dessa família. Eu só quis organizar. Ela é idosa. Ela precisa de cuidado. Ela não entende essas coisas de documento. Quando ela disse idosa, eu senti o velho impulso de me diminuir. Mas eu não me diminuí. Eu respirei e falei com a voz mais calma que eu já usei na vida. Eu trabalhei 40 anos. Eu paguei uma casa. Eu sei ler, eu sei assinar. Eu sei quando alguém está tentando me empurrar para fora. Você me chamou de confusa para ninguém acreditar em mim. Só que eu anotei tudo. Natália fez uma careta rápida, quase imperceptível. Como se a palavra anotei fosse uma ameaça. Dr. Mauro virou uma folha. Nós temos registros de pedidos de cópias de documentos, temos mensagens pedindo assinatura, temos cronologia e vamos ter perícia. E temos um áudio do Daniel. Natália endireitou o corpo na hora. Que áudio? Daniel ficou pálido. Eu vi o medo dele, não de mim, mas dela. Dr. Mauro não deu play. Ele apenas mencionou porque sabia que, às vezes, a simples existência de uma prova já mexe com o chão. Natália apertou a bolsa com força, e eu senti que ela ia tentar atacar. Ela olhou direto para mim. Você está fazendo isso para destruir a nossa vida. Está satisfeita agora. Jogou seu próprio filho no chão. Eu não levantei a voz. Meu filho se jogou no chão quando escolheu mentir. Natália tentou sorrir, mas o sorriso virou outra coisa, uma raiva pura. Você acha que vai ganhar. Você acha que vai sair por cima. Mas você não sabe com quem está mexendo. O Dr. Mauro levantou a sobrancelha. Com quem ela está mexendo, senhora Natália? Ela travou por um segundo. Percebeu o que quase deixou escapar. E tentou recuperar. Com a família dela. Com a vida dela. Com a reputação dela. Reputação. A palavra que mandava nela. Eu olhei para o Dr. Mauro e depois para o Daniel. O que ela mais tem medo não é de perder dinheiro. É de ser vista. Daniel fechou os olhos, como se aquela frase fosse verdade demais. Natália desviou o olhar, irritada. Helena, vamos ser adultas. O que você quer? Quanto você quer? Eu senti a barriga gelar. Ela tentou transformar minha dignidade em preço. Eu respondi devagar. Eu quero minha casa de volta e meu nome limpo.
Ela riu de novo, mas agora era nervoso. Você não vai conseguir. Está tudo registrado. Foi aí que o Dr. Mauro colocou um papel na mesa com calma. Existe um detalhe aqui que a senhora não considerou. Natália puxou o papel e leu rápido. Eu vi o olho dela correndo as linhas, procurando o que ela achava que controlava. E aí eu falei, sem orgulho, só com firmeza. Anos atrás, eu fiz uma atualização no cartório. Eu pedi para registrar uma condição. Um detalhe de proteção, porque eu tinha medo de golpe. Eu nunca contei para ninguém. Natália levantou os olhos para mim, e naquele olhar tinha uma coisa que ela tentou esconder, mas não conseguiu. Pânico. Daniel olhou para ela, confuso. Que condição, mãe? Eu encarei meu filho. A condição que impede alguém de me apagar com papel falso. A condição que mostra que a sua esposa não transferiu nada sem querer. Ela precisou forçar o caminho. Natália levantou da cadeira num salto. Isso é mentira. Dr. Mauro falou com tranquilidade. Está no registro. E isso muda a história. Ela ficou em pé, respirando rápido, e eu vi a máscara dela se soltando. Porque ali não era o meu portão. Ali não era a minha sala. Ali ninguém ia acreditar em teatro. Natália apontou o dedo para mim, perdendo o controle. Você armou isso. Você sempre foi controladora. Você sempre teve medo de perder o Daniel para mim. Eu sorri de leve, mas foi sem alegria. Eu perdi o Daniel quando ele escolheu te obedecer. E eu recuperei a mim quando decidi não ficar calada. Ela virou para o Daniel, com a voz mais baixa, tentando hipnotizar ele como sempre fazia. Amor, fala para eles. Diz que sua mãe está confundindo tudo. Diz que foi por carinho. Daniel levantou devagar. A voz dele saiu fraca, mas saiu. Natália, para. Ela congelou. Ele respirou fundo, e eu vi que ele estava tremendo. Eu fiz o que você pediu. Eu peguei os documentos. Eu tirei foto. Eu levei para onde você mandou. Eu achei que era só um jeito de salvar a gente. Mas você mentiu. Você disse que minha mãe ia aceitar. Você disse que ela não ia entender. Natália ficou vermelha. Cala a boca, Daniel. E foi ali que eu vi a fraqueza dela, exposta como nervo. Ela não suportava perder o controle da voz dele. Se você percebeu essa pista desde o começo, comenta eu vi e se inscreve no Afonso Story. Porque o que acontece quando uma manipuladora perde a narrativa é sempre o mesmo. Ela mostra o que ela é de verdade. Natália deu um passo na direção dele, como se fosse agarrar o braço dele, como fazia em casa, quando queria calar. Dr. Mauro levantou a mão. Aqui não. Ela parou, respirando forte, olhos brilhando de raiva. Daniel olhou para mim, e a frase que ele disse me cortou por dentro. Mãe, eu não sei como consertar. Eu respondi sem doçura e sem crueldade. Você não conserta com palavra. Você conserta com atitude. A primeira é simples. Me devolve o que você tirou. Ele assentiu, como se tivesse levado um tapa de realidade. Natália soltou uma risada amarga. Você vai ficar do lado dela. Depois de tudo que eu fiz por você. Daniel olhou para ela, e pela primeira vez ele viu. Você fez por você. Ela engoliu em seco. E aí tentou a última cartada. Você acha que isso acaba aqui? Você acha que papel resolve tudo? Você não sabe o que eu estou enfrentando. Quando ela disse isso, eu senti o ar mudar na sala. Daniel arregalou os olhos. O que você está enfrentando? Natália percebeu que falou demais. Tentou recuar, mas já era tarde. Ela olhou para o chão, depois para a porta, como se estivesse calculando fuga. E, naquele instante, eu entendi. O carro de vidros escuros não era imaginação. Era cobrança. Dr. Mauro fechou a pasta com calma. Essa conversa terminou. Daqui para frente, é formal. Natália pegou a bolsa, tremendo de raiva e medo ao mesmo tempo. Eu não vou aceitar isso. Eu olhei para ela pela última vez naquela sala. Você já aceitou quando decidiu me expulsar. Agora é você que vai lidar com o que plantou. Ela saiu batendo a porta. Daniel ficou parado, respirando pesado, e eu vi que ele estava em choque,
como se finalmente tivesse percebido que a esposa dele não era só ambiciosa. Era perigosa. Ele sussurrou, quase sem voz. Mãe, aquele carro, ele existe, né? Eu não respondi na hora. Porque antes de eu responder, a recepcionista abriu a porta com pressa e chamou o Dr. Mauro pelo nome. E eu só ouvi uma frase, baixa, mas clara. Doutor, tem 2 homens lá embaixo perguntando pela Helena. Quando a recepcionista falou que 2 homens estavam lá embaixo perguntando por mim, eu senti meu corpo inteiro ficar alerta. Não foi pânico. Foi aquela sensação de que a vida está prestes a testar sua coragem sem pedir licença. Daniel ficou imóvel, com os olhos arregalados, como se o medo dele tivesse finalmente ganhado forma. Eu olhei para o Dr. Mauro e vi no rosto dele uma calma firme, de quem já viu esse tipo de intimidação antes. Ele não me pediu para ser forte. Ele me protegeu com método. Ele foi até a porta, conversou baixo com a recepcionista e pediu que ninguém me expusesse. Depois voltou para a mesa, pegou o telefone e fez 2 ligações curtas. Uma para reforçar as medidas urgentes do processo e outra para garantir que qualquer abordagem fosse tratada do jeito certo. Quando ele desligou, ele olhou para mim e falou devagar, para eu entender cada palavra. Helena, você não vai descer. Você não vai falar com ninguém. Se alguém quiser contato, vai ser por via formal. Aqui dentro, você está segura. Eu respirei fundo. Eu queria dizer que eu estava acostumada a aguentar, mas eu aprendi naquela semana que aguentar calada foi justamente o que abriu espaço para Natália crescer. Então eu só assenti. Eu segurei a bolsa no colo e me lembrei das minhas regras, como uma oração. Eu não machuco ninguém, eu não minto, eu provo. Dr. Mauro voltou o olhar para Daniel. Você vai cooperar agora, Daniel. Sem desculpa e sem teatro. Você vai assinar uma declaração confirmando que sua mãe não assinou a transferência, que houve pressão, e que você entregou documentos por orientação da sua esposa. Isso pode reduzir danos para você, mas não apaga a responsabilidade. Daniel engoliu em seco e, pela primeira vez, não tentou fugir do peso. Ele só disse: eu assino. Quando ele falou isso, eu senti algo estranho. Não era perdão. Era um tipo de alívio amargo. Porque eu percebi que ele finalmente estava com medo do que fez, e não do que eu ia dizer. Natália não voltou para a sala. Ela tentou ligar, mandou mensagem, tentou inverter, mas o Dr. Mauro orientou tudo por escrito. As medidas correram rápido. O pedido para impedir venda foi protocolado. A contestação da transferência foi formalizada. A perícia de assinatura foi solicitada. E, mais importante, o cartório foi notificado sobre o risco de fraude e a existência da condição registrada no passado, aquela proteção que eu coloquei em silêncio por medo de golpe. Naquela tarde, eu saí do escritório por uma porta lateral, sem me expor. Dona Silvia estava me esperando com os olhos cheios de preocupação. Eu entrei no carro dela com o coração apertado e a cabeça funcionando como máquina. Eu não queria guerra. Eu queria paz. Mas eu entendi que, quando você mexe com mentira, a mentira grita antes de cair. No dia seguinte, a verdade começou a fazer o que sempre faz quando encontra luz. Ela se espalhou. A dona Cida contou para uma. A outra contou para 2. E, de repente, aquela Natália perfeita, educada, organizada, começou a ser vista como alguém que tentou tirar uma idosa de casa com papel falso. E não foi fofoca vazia. Foi porque existia processo, existia advogado, existiam datas, existiam recibos, existia o detalhe no registro que ela não esperava. Foi aí que o orgulho dela virou fraqueza. Ela tentou sustentar a imagem, mas passou a errar em público. Falou demais, acusou demais, ameaçou demais. E cada exagero dela parecia confirmar o que eu já sabia. Quando a máscara cai, a pessoa por trás dela não sabe andar sem o teatro. Se você quer ver justiça com prova, e não com gritaria, se inscreve no Afonso Story agora e comenta eu vi se você percebeu desde cedo que a Natália tinha medo de ser exposta. E me diz também sua cidade, porque eu gosto de saber de onde você está me ouvindo nessa luta. Alguns dias depois, Daniel me chamou para conversar de novo, mas desta vez no lugar certo, com o Dr. Mauro presente. Ele não apareceu com pasta. Apareceu com vergonha. Ele sentou na cadeira como quem está pela primeira vez diante de um espelho que não mente. Mãe,
Eu achei que estava salvando meu casamento. Eu não percebi que estava te destruindo. Eu olhei para ele sem ódio na voz, mas também sem carinho automático. Você percebeu. Você só escolheu não ver. E isso tem preço. Ele chorou. Só que choro, para mim, não é recibo. Eu aprendi isso da forma mais dura. Eu pedi uma coisa simples. Eu quero minha casa de volta, meu nome limpo, e a verdade escrita. Sem tentar me pintar como confusa. Sem tentar dizer que foi para o meu bem. Ele assentiu, com a cabeça baixa. Eu faço. Natália, naquele mesmo período, tentou uma última manobra. Tentou pressionar Daniel, tentou ameaçar que ele ia se arrepender, tentou fazer ele voltar para o lado dela. Só que o medo já tinha mudado de lugar. Antes, Daniel tinha medo dela. Agora, ele tinha medo de ser preso dentro da mentira dela. E quando uma pessoa muda de medo, ela muda de direção. As semanas passaram e as peças foram se encaixando do jeito que verdade gosta. A contestação avançou. A tentativa de venda travou. O uso do imóvel como garantia foi questionado e cercado juridicamente. Eu não vou dizer que foi rápido como filme, porque a vida real tem papel, fila e espera. Mas vou dizer o principal: eu não estava mais sozinha e eu não estava mais calada. Cada passo tinha prova. Um dia, eu voltei à minha rua. Não para implorar. Não para brigar no portão. Eu voltei acompanhada, com orientação, com tudo formal. Eu parei na frente da minha casa e encarei o portão que rangia do jeito certo. Eu ouvi o som e meu peito apertou. Não de saudade. De pertencimento. Eu entrei no quintal e fui direto para o pé de pitanga. Passei a mão no tronco, como se tocasse uma parte de mim que ficou ali esperando. Eu fechei os olhos e senti o cheiro da terra. Naquele momento, eu entendi que casa não é só parede. Casa é a certeza de que ninguém te expulsa da própria história sem pagar consequência. Daniel ficou na calçada, olhando para mim, sem coragem de entrar. E eu percebi que a maior punição dele não era perder status. Era ter que olhar para a mãe e lembrar que ele tentou apagar quem sempre segurou o mundo dele. Eu virei para ele e falei com calma. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar. Ele pediu perdão de novo. E aí veio a pergunta que ninguém quer responder quando é mãe: eu perdoo ou eu solto a mão? Eu não vou mentir. Eu ainda amo meu filho. Mas amor não é autorização para me usar. Então eu escolhi um caminho que doeu e, ao mesmo tempo, me libertou. Eu disse: eu não vou te odiar. Mas você vai reparar. Você vai assumir. E eu vou decidir a distância que eu preciso para ter paz. Ele concordou. Não porque foi bonito. Porque não tinha mais como fugir. No fim, a justiça que eu queria era simples. Eu não queria vingança suja. Eu queria dignidade de volta. E eu consegui. Porque eu aprendi, tarde, mas aprendi. Quando você para de aceitar migalha, a vida te devolve pão inteiro. Agora eu te pergunto: você acha que eu fui longe demais ou fui justa? O que você teria feito no meu lugar? E qual foi o primeiro sinal de manipulação que você percebeu na Natália? Se essa história te tocou, se inscreve no Afonso Story. Aqui é um lugar para quem já foi silenciada e cansou de sofrer sozinha. Comenta sua cidade, comenta sua opinião, e volta amanhã, porque tem mais histórias. E eu prometo uma coisa: aqui, mentira não fica confortável por muito tempo.